Deus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a igreja diga amém. Diga comigo, repita essa última parte que diz: Que homem é este? Diga, que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Hoje eu quero falar deste homem. Eu quero lhe apresentar este homem. Este homem chamado Jesus. Este homem, irmão, que mudou a história da humanidade. Este homem que mudou a nossa vida, que nós fomos impactados pela sua glória. Amém? E aqui a gente vê a palavra de Deus, ele relata que Jesus, ele acalma uma grande tempestade. Irmão, Jesus, ele ia atravessando o mar da Galileia, e ele ia saindo, indo em direção a Gadara. Ele ia no mar da Galileia, saindo de Cafarnaum, né? E ele ia para uma cidade chamada Gadara. No percurso de mais ou menos, né, estudioso diz que ele estava uns 10 quilômetros de distância, andando pelo mar no barco. Querido, enquanto Jesus, ele dormia, porque ele estava cansado, Jesus, ele veio aqui como um homem. Ele sentiu as nossas dores, ele sentiu cansaço, ele sentiu as nossas necessidades, ele passou tudo que a gente passamos hoje. E a palavra do Senhor diz, irmão, que ele estava tão cansado, que ele foi no barco, ele foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, estava tudo tranquilo, e de repente veio uma grande tempestade. A palavra do Senhor diz, e eis que o mar se levantou, uma grande tempestade. Querido, às vezes na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, a gente está indo tão bem, sim ou não? Está tudo maravilhoso, a gente está cultuando, está indo para a igreja, a gente está caminhando com Ele. E na nossa vida com Cristo também tem muitas pessoas aí certo na vida que eles estão levando lá fora. Mas de repente, irmão, ninguém está livre das tempestades. De repente vem tempestade sobre as nossas vidas, que a gente não sabe como parar ela, a gente não sabe como direcionar, o que fazer. Às vezes a vida das pessoas está uma boa, mas de repente vem um problema. Vai no médico, descobre uma doença. Aí vai ter que fazer um tratamento, pode ser até uma doença incurável. Às vezes tem uma tempestade no casamento, na família, na finança, com os filhos. Tem tempestade de várias maneiras que se levanta contra as nossas vidas. Mas uma coisa, querido, é certa, amém? Que quando Jesus ele chega, quando nós convidamos Jesus para estar no nosso barco,
trabalhar com ela, e um aniversário, irmão, que era com meus amigos, algumas pessoas, e lá tinha muita gente, muitos doutores, muito médico, muita gente importante, e eu e a minha filha sentamos ali naquela mesa, e a gente começa, não conhecia ninguém, eu disse a doutora Tânia, e aí eles começaram a contar, um senhor estava lá com a esposa dele, ele tinha uma aparência normal, e depois ele começou a falar que ele tinha um problema na fala dele. E aí ele começou, uma hora para outra, nem conheci o homem, ele desabafou a vida dele todinha para mim. Deus permitiu que aquele homem, ele contasse a história dele. Ele era um homem muito rico, muito conceituado, ele já morou em vários países, ele falava 4 idiomas. Ele dizendo, olha, eu já morei em Londres, já morei na Espanha, já morei em outros lugares, não sei aonde outro. E eu falava 4 idiomas. E eu vim para o Brasil para trabalhar aqui na Senhor, para cuidar do negócio de importação, porque eu tinha que fazer tradução, eu tinha que as cartas do navio que vinha. E esse homem ele trabalhava dia e noite. A esposa dele disse que ele saía às 7 da manhã e chegava quase meia-noite em casa. Não tinha tempo. Ele não parava, ele não tinha tempo para a família, ele não tinha tempo para os amigos, ele não tinha tempo para se divertir, porque ele disse que a empresa, a navegação que ele trabalhava dependia totalmente dele. Até que um dia, esse homem teve uma tempestade tão forte sobre ele, que houve um apagão na memória dele. Ele desmaiou, foi para o hospital. E quando ele veio acordar, ele não conhecia mais ninguém. Ele teve que passar por cirurgia, por um grande tratamento, muito longo. E ele disse que tudo que ele sabia foi apagado da memória dele. Ele não sabia nem ler mais. Eu fiquei, irmão, admirada, porque eu nunca vi uma história desse. Ele disse que não sabia nem ler. Ele disse, a minha filha que me ensinar, que está me ensinando a escrever e a ler. Eu fui alfabetizado novamente. Você está vendo que tempestade terrível em cima de um homem que tinha 4 idiomas, que era um homem muito inteligente, mas ele não tinha tempo para viver. Ele não tinha tempo para viver. E chegou um tempo que teve que apagar tudo e ele começar tudo de novo. Eu estou dando esse exemplo porque foi ontem que eu vi e eu fiquei muito tocada. Se a gente for olhar para a nossa vida, meu irmão, às vezes a nossa vida é tão corrida. Claro que todo mundo precisa estudar, trabalhar, viver a sua vida, mas nós temos que também ter tempo para que a gente possa estar cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, dizendo, Senhor, é o dono da minha vida, e eu quero dar para Jesus todos os dias minha gratidão. Não procure só o Senhor no momento quando vier a tempestade, no momento quando vier a tribulação, no momento quando vier as fatalidades. Não, querido, Deus, Ele quer que você convide Ele todos os dias para estar no teu barco. E eu comecei a falar para aquele homem, eu não conhecia, mas eu vou pegar a oportunidade para falar de fé de Jesus para ele. E eu digo, olha, o senhor tem que agradecer a Deus todos os dias, porque não era nem para o senhor estar aqui contando a história. E ele disse, não, moça, eu agradeço. Não era para me falar, não era para me andar, mas a graça do Senhor alcançou aquele homem. E eu creio que Deus tem um propósito na vida dele, para ele estar vivo. Eu quero te dizer, meu irmão, que as tempestades não te mataram, porque Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem algo novo na tua vida, para que você possa continuar a glorificar o nome
Por que temeis, homem de pequena fé? Às vezes a nossa fé está tão pequena que a gente termina querendo afundar junto com a tempestade. Mas porque Jesus estava naquele barco, ele levantou a mão e ele repreendeu os ventos e surgiu uma grande bonança. Olha para o irmão do teu lado e diz assim: não importa as tempestades que estão se levantando na tua vida, Deus vai fazer uma grande bonança. Você pode glorificar o Senhor também. Eu quero te dizer, querida, que Jesus quer também repreender toda tempestade que se levanta na tua vida. Eu quero falar deste homem a qual os discípulos ficaram maravilhados. Quem é este homem? Você conhece este homem? A palavra do Senhor nos diz, aleluia. Jesus, ele conhece o teu problema. Este homem, ele conhece o seu problema. A palavra do Senhor nos diz, querido, que o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, aleluia. Ele sabe toda a tua história, ele sabe toda a tua vida, ele conhece o que está se passando sobre você. Por isso que em 2 Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. 2 Crônicas 16:9, diz que os olhos do Senhor, ele está olhando toda a terra. Sabe por que os olhos de Deus estão sobre a terra? Porque ele está vendo a tua aflição. Ele está vendo o que você está enfrentando. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo, querido, os olhos de Deus. Ele está vendo. Mas Deus, ele quer que nós venhamos pedir socorro a Ele. A gente viu que no meio da tempestade, aqueles discípulos, eles não tinham como parar a tempestade, porque a fé dele era pouca. Enquanto às vezes a gente tem um problema, nossa fé é pouca, e nós vamos para onde? Recorrer a Ele, que pode todas as coisas. Ele diz que os olhos dele, ele conhece nossos problemas, e quando nós o chamamos, ele vem para nos socorrer. Pergunta dele, irmão, você já convidou Jesus hoje? Você já chamou Jesus hoje para te ajudar? Hoje, quando ele te viu, ele me trouxe aqui para te abençoar. Os olhos dele estavam procurando alguém para derramar hoje da promessa da bênção. E hoje ele te trouxe aqui porque ele te viu. Aleluia! Ele viu a sua angústia, ele viu a sua dor, ele viu a sua luta, ele viu a tempestade que você está enfrentando sozinho. E hoje ele te trouxe aqui para te dizer: me convida para entrar no teu barco, me convida para mudar a tua história, me convida para entrar no teu casamento, me convida para ir no teu trabalho, me convida para entrar na tua saúde, me convida para transformar o teu viver. Mas às vezes, quando a tempestade vem, o que a gente faz? Fica paralisado. A gente quer parar. A gente quer parar e dizer: ah, Senhor, não dá. Ah, desanimar. Ficar em casa esperando a tempestade passar para poder me cultuar. Deus disse: vem, porque eu estou preparando algo grande e algo novo para você. Você crê? Diga glória a Deus. Querido, o Senhor Jesus, ele trabalha aliançado, alinhado com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus, ele vê as nossas aflições. E ele fala, e o Pai diz assim, ó: filho, hoje eu quero que você vá lá
Mateus, que Jesus ele foi no tanque de Betesda curar um homem paralítico que estava há 38 anos sofrendo. E Deus ele fala mais ou menos assim: filho, hoje nós vamos trabalhar em vidas. Eu quero que você vá lá no tanque de Betesda e vai curar aquele paralítico que há 38 anos está sofrendo. Jesus, ele disse que ele foi, a gente vê aqui ele no barco, irmão. Ele estava atravessando na Cafarnaum para chegar na cidade, lá na cidade de Gadara, também lá naquele lugar. Tinha também um homem que estava endemoniado, que a gente vai falar também, vai falar sobre ele, amém? Que no versículo 28 fala do endemoniado de Gadareno, que eu digo para que de Betesda, é João, amém? No livro de João 5, mas aqui no versículo 28 a gente vê Jesus mandando. Deus diz: olha lá na cara, tem um homem que está endemoniado, que está precisando de uma libertação, vai lá, repreender aquele demônio. Jesus chega lá e aquele homem ele liberta. A palavra do Senhor diz também, querido, que Jesus ele vai ao encontro desse gadareno e o liberta, e depois ele vai lá no tanque de Betesda e cura um homem que estava desesperado, esperando o milagre há 38 anos. A Bíblia diz também, querido, lá em João 4, que Deus ele vai lá em Samaria para curar, para libertar, para dar uma nova história a uma mulher samaritana que vivia sofrendo, humilhada, sem ter direcionamento. Deus ele viu essas pessoas, as tempestades que elas estavam vivendo, que elas estavam passando, e ele foi direcionado àquelas vidas para curá-la e para libertar. E hoje este homem, a qual os discípulos perguntaram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele está aqui para mudar a tua vida e a tua história. Você crê na glória de Deus? Ele está aqui para transformar o teu viver. Ele está aqui porque ele te conhece o que você está passando. E olha o amor que Jesus tem por nós. Que homem é este? Esse homem, ele veio ao nosso encontro. E ele é cheio de amor. E ele é cheio de compaixão. Vamos ler aqui no mesmo livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 35. Mateus 9, 35. Aleluia. A palavra do Senhor fala assim: e percorria Jesus as cidades e aldeias, e ensinava nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Irmão, a Bíblia diz que Jesus ele percorria cidades, aldeias, todos os lugares. Ele ensinava, ele pregava, ele curava, ele libertava. Sabe por quê? Porque ele amava as pessoas e ele tinha compaixão do sofrimento daquelas vidas. Como hoje ele te ama, ele nos ama, e ele tem compaixão do teu sofrimento, ele tem compaixão da luta que você está passando, mas ele não pode fazer nada se você não deixar ele fazer. Se você abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu estou merecendo, eu mereço, eu preciso da tua graça, ele vem te dar cura, ele vem te dar restauração. Eita glória, amém? Eu esboço a mensagem, pega aí. Ele vem e muda a tua situação. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dá a direção, nos dá a sabedoria. Amém, graças a Deus. Irmão, a Bíblia diz que ele foi ao
para libertá-la. Diga graças a Deus. Diga hoje, Jesus, Ele veio ao meu encontro para mudar a minha vida. Diga hoje, é o dia do meu milagre. Você crê? Diga hoje, é o dia que o Senhor me visitou e me trouxe aqui para transformar a minha vida. Querido, a gente for olhar as pessoas que foram abençoadas por Ele, libertas por Ele, a vida daquelas pessoas mudaram totalmente. E eu quero te dizer hoje, querido, a palavra do Senhor diz que hoje você recebe uma visitação do Espírito Santo de Deus para viver milagres extraordinários. Talvez algumas pessoas vão dizer, não, eu não quero, eu prefiro ficar na minha vida, na minha zona de conforto. Eu prefiro ficar na minha mesmice mesmo, tá bom como está. Mas eu prefiro ficar no meio dessa tempestade do que convidar Jesus para acalmá-la. Mas se você sair daqui hoje decidido a mudar e convidar Jesus e dizer, este homem que acalmou a tempestade, este homem pode mudar a minha vida, a minha história. Ele pode trabalhar no meu interior. A palavra de Deus também diz, querido, Apocalipse 21:5 diz assim, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Quem crê que Jesus faz nova todas as coisas? E aí ele diz e acrescentou, escreve, porque estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Aquele que está sentado no trono. Ele está dizendo para você, igreja, eis que eu faço nova todas as coisas. O Espírito Santo te pergunta, você quer viver as novidades de Deus ou quer viver naquela vida? Você quer viver no propósito que Deus tem para a tua vida a partir de hoje? Ou você quer continuar na mesmice, no pecado, na vida que não agrada a Deus? Deus está dizendo, escreve, porque as minhas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. O Senhor está dizendo, agora é hora, irmão. Nós começamos uma nova história com Cristo. Quando você pensa que é o fim, Deus está dizendo, é um novo começo. Sabe o que o diabo para fazer? Para destruir uma vida, o que é que ele faz? O diabo, irmão, para acabar com a vida, para destruir uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, ele isola ela. Deixa a pessoa se afastar dos amigos, se afastar da igreja. A pessoa ela não tem mais vontade de estar em comunhão. A pessoa ela não tem mais vontade de estar participando das coisas de Deus.
E foi tentar Jesus, oferecendo. Jesus venceu ele com uma palavra. Deus está dizendo: não fique sozinho. Na igreja é uma família. Nós temos irmãos. Tem gente que está passando por luta sozinho. Não chega para a pastora para pedir uma orientação, uma oração. Mas quando você diz: pastor, eu estou enfrentando uma guerra, eu estou enfrentando uma luta, eu vou dizer, eu vou lutar com você, meu irmão. E nós vamos juntos vencer essa tempestade. Cuidado você que está no deserto, cuidado você que se afastou do corpo, cuidado você que não quer mais a proximidade com a igreja, com o irmão. Você está sendo vítima, o diabo está te monitorando. Mas nós temos um homem chamado Jesus Cristo. Esse homem que surpreendeu, que fez tantas maravilhas. Aleluia. E ele nos deu uma nova história. E ele está nos transformando a cada dia. E quem tem um encontro com Cristo não vive mais a vida errada e no passado. A palavra de Deus diz, querido, lá no livro de 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás. Eis que eu faço nova todas as coisas. Agora eu pergunto e responda para você: você quer viver as coisas velhas ou quer viver as coisas novas que Deus tem para a tua vida? Eu sou poderoso para fazer todas as coisas. Sabe que homem é esse que os discípulos falaram? Ele não só acalma a tempestade, ele faz a tua vida ter um sentido novo, diferente. Ele te dá sabor, ele te dá alegria quando você busca ele. Se no meio da tempestade você não clamar como os discípulos clamaram, você vai ficar sozinho. E o dragão vai vir te dragar. E o barco pode afundar. Mas o Senhor está dizendo: eu estou aqui. Pedro, quando foi andar nas águas com Jesus, quando ele estava afundando, Jesus estava perto e levantou Pedro pela mão. Deus hoje está pegando pela tua mão e está dizendo: eu faço novo todas as coisas. Decida o que você quer viver, o velho ou viver o novo. Aleluia. Esse homem chamado Jesus está aqui, através do corpo dele, através do sangue dele. Ele deu a sua própria vida. Ele entregou-se por completo naquela cruz, para que quando a gente comer do seu corpo, a gente beber do seu sangue, a gente está dizendo para ele: Senhor, eu faço parte da nova vida, eu faço parte dos teus projetos, eu faço parte de tudo que o Senhor preparou para mim naquela cruz. Você quer viver a nova vida? Então, para viver a nossa nova vida, você tem que pagar o preço. Você tem que pagar. O são tem um preço. Diga para o teu irmão: o são custa caro. Amém? Qual o valor do teu sonho? Qual o valor do que você quer? Qual o valor que você quer, que você pode pagar para receber mais do Senhor? A Bíblia diz na mensagem da parábola de Exige, tinha 5 que tinham azeite, que era unção, e 5 não tinham. As outras, quando viram que o noivo veio, ficaram desesperadas. E era dado pelo azeite. E sabe o que as outras falaram? A gente não vai precisar da nossa unção, não. Vai lá e compra. Vai lá e paga o preço que eu paguei. Deus está dizendo: é hora da igreja se levantar e pagar um preço para buscar a presença, para buscar unção de oração, de jejum, de sacrifício. Deus está nessa noite te dizendo, querido, Ele está acalmando a tempestade para fazer você vir andar com Ele sobre as águas, para você andar com Ele e o plano que Ele tem para a tua vida. Você